Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. O título da palavra são As Estações da Vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Esse ano nós fomos desafiados a entender que nós não devemos viver em vão. Nós devemos fazer diferença na nossa geração. O problema é que parece que para a gente fazer diferença na nossa geração, nós precisamos de ter uma vida com um céu de brigadeiro, ou seja, não pode ter nuvens escuras, não pode ter problemas, não pode ter dificuldades, senão a gente não vai conseguir. A gente esquece que homens como o apóstolo Paulo, que fizeram diferença na geração dele, homens como Daniel, os apóstolos, os profetas, esses homens viveram em estações diferentes. E isso não os impediu de viver o propósito de Deus em cada uma daquelas estações. Você vê o apóstolo Paulo dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: eu sei estar rico e eu sei estar pobre. Eu sei estar livre, sei me comportar quando estou livre, mas eu também sei estar preso. Eu sei estar com saúde, eu sei estar enfermo, e ele termina esse relato dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente fala em estações da vida, muitas vezes existe uma tendência de cronologizar essa história. 0 a 20 seria a primavera, de 20 a 40 o verão, de 40 a 60 seria aí o outono. As coisas já começam a ficar um pouco, caindo algumas folhas, às vezes cai um cabelo, essas coisas. De 60 a 80, então, seria o inverno da vida. Veja bem, eu não vou discutir com quem assim acredita, mas eu não acho que seja dessa forma. Eu já vi muita gente com 80 anos vivendo uma primavera. E eu já vi muito velhinho de 20 anos vivendo um inverno frio, daqueles que é neve para todo lado e nada funciona muito bem para ele. E o fato é que eu acredito que, se a gente for comparar as estações da vida, não vamos encontrar 4 estações, vamos encontrar dezenas, centenas de estações. São épocas, temporadas que você passa. Sempre Deus está te preparando para a próxima estação. Sempre Deus está te preparando para a próxima estação. A Bíblia diz que o caminho do justo deve ser como a luz da manhã. A estação matutina é uma estação com um sol muito tênue. Não é uma coisa como o meio-dia, mas é uma estação muito bonita. O amanhecer. Eu tive a oportunidade de ver vários amanhecer agora lá em Natal, e lá o sol nasce bem cedinho, 4h30 da manhã. Então, às vezes, nesse horário, eu estava ali orando e vendo que bonito aquilo. O entardecer também é bonito, o meio-dia é bonito. Tem muitas estações, tem muitas coisas na vida. Em que estação você está? Você está se preparando para casar? Você está casado? Você está se preparando para ser pai ou mãe? Ou você já está aí com aquela ninhada maravilhosa de filhos crescendo dentro de casa? Você está pensando em estudar uma língua nova? Você está esperando um trabalho? Qual é a estação que você está? Importante nós entendermos que, às vezes, a gente teima em viver no cronos. Esquece que Deus atua e age no kairos, o tempo de Deus. Quando Jesus diz à mãe dele: ainda não é chegado a minha hora, ele estava dizendo o seguinte: há um tempo certo para cada coisa. Quando o anjo disse a Sara: quando é que eu vou ser mãe? No tempo determinado. No tempo determinado. Queria pedir licença para ler o capítulo de Eclesiastes, mais alguns versículos, porque eu li apenas um, para que a gente pudesse entender o contexto. Eclesiastes 3:1 diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer.
tempo de plantar e tempo de colher ou de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O versículo 11, eu vou dar um pulinho para o versículo 11, diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Noutra versão, diz: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que é que nós podemos ver aqui? Deus tem um tempo certo para tudo. O grande problema é viver na estação certa. A gente mora em Miami, que é uma cidade quente. Aqui faz calor, sim ou não? E quando está fazendo muito calor, eu escuto muita gente dizer o quê? Ai, que calor! Meu Deus, quem é que aguenta um calor desse? Não é verdade? Essa pessoa entra num ambiente com ar-condicionado. 5 minutos eu escuto essa pessoa dizer o quê? Ai, que frio, meu Deus, eu não estou aguentando isso. Esse ar-condicionado é frio demais. Nós estamos passando alguns dias frios, eu acho que as pessoas estão gostando, né? É hora das mulheres tirar aquelas botas, que quase nunca tem tempo para usar, bota aquelas botas, faz uns negócios, traz umas roupas mais aí para poder aproveitar esse tempo, não é? Mas dá um tempinho, se isso demorar, você vai escolher alguém e dizer assim: meu Deus do céu, ninguém está aguentando esse frio, a gente não consegue nem andar, um vento frio, encanado, terrível. Parece que tem um dispositivo dentro da gente que faz a gente sempre estar achando que a estação melhor era a outra. E a bênção está exatamente em entender que esse é o dia que o Senhor fez. Essa é a estação que o Senhor deu a você. Tentar sair da estação, voltar para uma velha estação, ou viver na estação de outra pessoa, trará descontentamento e frustração. Quantas vezes eu vejo pessoas olhando para a estação que outra pessoa está vivendo e dizendo: eu queria estar naquela estação. Você não vai estar naquela estação é daquela pessoa, você está vivendo a sua estação. Vamos entender um pouco mais as estações de Deus. O que é que nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 3, pelo menos os 8 primeiros versículos? Tem duas coisas antagônicas, fala de uma coisa que parece que é ruim e fala de uma coisa que parece que é boa. Então, se você for rapidamente ver, você vai entender assim. Ele fala de morrer, de ter que ter trabalho para plantar. Ele fala em destruir, fala em chorar, fala em lamento ou lamentar e fala de guerra. Então, o que é que significa isso, pastor? É que cada estação terá a sua luta. Repita isso para você, diga assim: cada estação terá a sua luta. Então a Bíblia é clara, a Bíblia não nos engana. Muitas vezes eu escuto pessoas falarem de um Jesus que não é bíblico, de um Jesus que parece que ele é um talismã, ele é a garantia, você aceitei Jesus, foi o que aconteceu, tirei na sorte grande, na mega sena sozinho. Não, Jesus vale muito mais do que tudo isso, muito mais, mas ele nos mostra que haverão processos difíceis, que haverão batalhas, não sem motivo. Não é um sofrer por sofrer,
Porque a própria palavra diz que todas as coisas cooperam. Há um propósito. Mas é preciso que eu entenda. Eu estou vivendo tal estação e está difícil por causa disso. Está ok, faz parte. Mas não para aqui. Você diz, e por que não para? Porque há beleza em todas as estações. Versículo 11a diz, no entanto, Deus fez tudo belo para o seu próprio tempo. Ou seja, não importa quão difícil e dolorosa seja a estação que você está vivendo hoje. Se você entender qual estação está vivendo, você encontrará a beleza e a glória desta época. Que estação você está vivendo? Aonde você está? Eu não quero saber onde é que sua cabeça está, onde é que sua alma está. Eu quero saber a realidade, onde você está. E não é para você me contar, eu quero que você conte isso a você. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem, né? Aqueles tempos antigos, aquilo é que era tempo bom. É aquela história, eu era feliz e não sabia. Aí, vez por outra, mostra uns vídeos que os meninos vêm correndo nos patinetes, leva cada queda, se arrebenta, cai dentro de um poço de lama lá, é tudo feliz que só. Eu sou sincero, não me lembro muito dessas coisas assim com muita felicidade, não. Eu fiz tudo isso, porque na minha época, um fazia, o outro tinha que fazer para poder mostrar que era realmente, né, aqueles que desciam, aqueles carrinhos de rolimã, vendo a hora morrer, matar todo mundo, né? Porque eram as coisas. Mas olha, quando eu ganhei uma bicicleta nova, eu gostei muito daquela bicicleta. Preferi demais do que aquele carrinho de rolimã. Então hoje eu vejo as pessoas com aquela saudade. Meu Deus, aquilo é que era tempo bacana. Pergunta teu filho se ele quer ficar naquele tempo. Então, o ponto, pastor, aquilo foi bom enquanto durou. Passou. Pelo amor de Deus, não quero ver aqui os homão aqui da igreja um dia, vamos agora descer essa rampa aqui de rolimã para a gente lembrar do passado, que a gente era feliz. Não vai dar certo. Aquilo foi para aquele tempo. Estava no outro país, estava ruim. Aí mudou para cá. Aí diz, ai meu Deus, eu era feliz ali, não sabia que eu era feliz. Aí volta para lá. Quando chega lá, diz, misericórdia, eu tinha esquecido como isso aqui é totalmente, não sei o que lá. É importante, queridos, apreciar o tempo enquanto vivemos naquele tempo. É agradecer a Deus pelo momento hoje, pelo tempo que se chama hoje. E por isso nós temos que crer. Há bênção de Deus em cada estação. Tem luta? Tem. Tem batalha? Tem. Mas tem sua beleza e tem bênção de Deus. Em cada temporada que passamos, a preparação, ensino e unção. Em cada temporada. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a igreja com 38 anos de idade, eu tinha uma disposição física diferente da que eu tenho hoje. O mesmo amor pelo Senhor, que talvez ao longo dos anos foi amadurecendo esse amor, a unção que estava sobre a minha vida, continua sobre a minha vida, e eu poderia dizer, puxa, eu estou com saudade daquele tempo, porque aquele tempo era um tempo muito bom. Eu começava a atender às 6 da manhã, quando eu olhava já era 11 da noite, e eu estava, vamos embora! Foi ótimo aquele tempo, para aquele tempo. Eu não estou mais naquele tempo, não sei se dá para perceber. Ali tem minhas pregações mais antigas, ele tem lá gravado a série Ladrões de Alegria, né? Ele disse, era bem diferente quando você pregava. Como é que era ali? Faz aí para a gente ver. A energia era outra, né? É porque eu estava vindo do Brasil, a energia era 220. Agora eu estou em 110. Então, o que é que acontece? Aí você fala, então agora, pastor, dá uns gritos aí para mostrar que você tem 38 anos. Não, eu tenho 64. E fico feliz de dizer que tenho 64. Eu acho ótimo, lá no Brasil tem muito negócio de fila, de prioridade, tem negócio para idoso, é bacana. Aí, a primeira entrada que eu dou na fila, todo mundo olha para mim com cara feia. E uns que são mais brasileiros falam assim, o que é que você está fazendo aqui? Isso aqui é fila de
Prioridade. Eu digo, eu sou idoso, meu filho, tenho 64 anos. Eu acho bacana, eu fico feliz com isso. Não é bacana ou não? Eu gosto, eu acho bonito, eu acho legal, entendeu? Você diz, mas vai ter um tempo que eles vão dizer, não, você é dessa fila mesmo, que está parecendo mesmo um velhinho. Eu tenho que gostar disso quando chegar lá. A bênção de Deus em cada estação. Mas por causa das lutas, o diabo vem e quer roubar essa bênção. Quer fazer você acreditar que você está vivendo um período horrível. Você está vivendo um momento que Deus tem para a sua vida. Mas, pastor, eu estou embaixo de uma perseguição. Deus está trabalhando com você. Pastor, o senhor não sabe, eu não durmo, estou chorando. Começa a dormir. Por que começa a dormir? Porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel, para que você descanse nele. A Bíblia diz que aos justos ele dá enquanto ele dorme. Descansa nessa estação. Gálatas 6,9 diz, portanto, não vamos nos cansar de fazer o que é bom. No momento certo, iremos colher uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Há uma colheita de bênçãos no final de cada estação, você crê nisso? Há uma colheita, planta, você vai colher. Versículo, ponto 4 diz assim, em cada estação existe uma identidade. Cada um de nós está numa época diferente. Como eu já disse, às vezes queremos estar na estação da outra pessoa. Eles estão prosperando financeiramente. Acabaram de trocar o carro. Estão se casando. Ela ficou grávida, que saudade. Faz tempo que eu não fico grávida. Eu acho que o carro deles é perfeito. O corpo daquela irmã, meu Deus, o que é aquilo? E eu vou te contar, aquela santa de Jesus come que só, não sei o que é aquilo. Tenho até raiva quando eu vejo ela comendo. O cabelo dos outros sempre é muito bonito. Já viu isso, não? Nossa, as irmãs aqui que são cabeleireiras, geralmente vê isso. Chega lá, muitas vezes eu tive assim, um lugar que a pessoa chega com uma foto de um artista, eu quero que você bote esse cabelo em mim. O pobre do cabeleireiro olha para o cabelo da pessoa, para o cabelo do outro, diz, uma peruca serve, né, para a gente mandar fazer. Viva a sua estação, tem bênção nela, tem bênção onde você está. Se você não discernir as estações, ficará com raiva de si mesmo, dos outros e, pasme, de Deus. Eu vejo um texto bíblico aqui que eu acho que é libertador. Gálatas 6,4 diz assim, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Sem precisar de comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A comparação mata o contentamento. A comparação mata o comportamento. Quando eu estava fora, eu pude ver vários pastores nossos pregando aqui nesse púlpito, fora que eu assisto também, a Naples, assisto outros, às vezes assisto do Rio, quando posso também assisto Londres. Que lindo que cada pastor e pastora tem um estilo pessoal definido, próprio. Cada um prega no jeito que Deus lhe deu o seu dom. Que triste seria todo mundo aqui imitando o pastor Júnior. Nós temos que entender isso, queridos. Deus escolheu você, Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos, e Deus vai fazer você passar por estações para lhe preparar e para lhe abençoar. Essas estações vão ter bênçãos, essas estações vão ser belas, mas vão ter lutas. Mas você não vai estar sozinho. Sabe, eu amo cada um de vocês, amém? Mas eu não quero viver a sua estação. Eu preciso viver a minha estação. De certa forma, eu posso dizer, eu estou feliz por não estar na sua estação. A minha estação, ela é perfeita para mim nesse momento. Você diz, mas não tem lutas, pastor? Uau! Muitas lutas. Tem dificuldades? Muitas. Porque as dificuldades elas não ocorrem apenas do lado de fora. As maiores dificuldades, muitas vezes, ocorrem do lado de dentro. Dentro da nossa alma. São nossos questionamentos, nossas perguntas. Permitimos que janelas assassinas se abram. E o que é que são janelas? São memórias.
fazemos relação entre o que está acontecendo agora com o que aconteceu no passado de ruim. E isso vem sabotar o nosso coração. É preciso que se pare esse processo. É preciso que a gente consiga entender que aquilo que eu estou vendo, que me lembra uma coisa ruim, se eu analisar com os olhos de Deus, eu vou saber que aquela mesma situação, várias vezes aconteceram coisas boas. Mas eu tenho um defeito em mim de fazer uma edição dos piores momentos. A gente geralmente, quando olha, você diz, mas o que é isso? Às vezes é um senso de defesa. Você tem um companheiro, uma pessoa que trabalhou com você ou trabalha com você, e você deu muita oportunidade a essa pessoa, e essa pessoa cresceu. E um dia essa pessoa chegou para você e disse, tem uma coisa maravilhosa para te contar. Isso o que é? Você é teu concorrente. Estou abrindo uma empresa para fazer a mesma coisa que você faz. E você não fica contente? Geralmente, assim, a princípio, a pessoa não fica contente. A pessoa diz, espera aí, mas eu investi em você. Mas você queria que eu fosse seu escravo? Se você investiu, o seu investimento deu certo. Lhe servi aqui por 7 anos. Você me fez casar com Lia, mais 7, para eu casar com Raquel. Estou feliz, agora eu vou para Canaã. Caminhando, vou para Canaã. Mas você diz, aí aquilo faz o que em você? Normalmente a gente não gosta. Não sei se você está me entendendo, sim ou não? E aquilo abre uma janela. Toda vez que alguém chega perto de mim e diz, você pode investir em mim, o que é que eu vou pensar? Eu digo, não vou investir mais em ninguém. Eu esqueço que o investimento que eu fiz naquela pessoa, ela me deu todo o investimento de volta no período que estava comigo. Fazer bem é bom. Repete isso, fazer bem é bom. Quem é que vai te recompensar? O justo juiz. Você acha que, por exemplo, quando meus filhos foram morar na Califórnia, ou quando alguns casais que estavam com a gente aqui há muitos anos, por causa de trabalho, foram morar em Atlanta ou em outra cidade, e que eles chegaram para mim e disseram, estamos indo por causa de trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Você acha que na hora, eu digo, uau, que coisa boa! Você acha que eu achei isso? Se você acha, você não me conhece. Eu, quando olhei para a pessoa, eu disse, não posso acreditar num negócio desse, não. Nós estamos juntos aqui fazendo trabalho. Aí Deus fala comigo assim, a igreja é minha. A igreja é minha. Nós temos uma igreja que é escondida. Nós temos uma excelente localização e uma péssima visualização. Você chegar aqui, isso é um milagre. Alguém trouxe você pela mão. Está me entendendo ou não? Teve um dia que eu me encontrei com um rapaz que ele estacionou do outro lado, eu estacionei do outro lado, eu me encontrei com ele aqui por trás. E aí eu trouxe ele aqui e disse assim, meu Deus, vocês parecem que estão na igreja primitiva. Vocês se escondem. Então, queridos, essa igreja enche, porque tem um dono que faz as pessoas descobrirem no Google, alguém chama ele, um dá um toque, ele vem, ele é abençoado e ele diz, eu quero ficar aqui. Agora outros vêm e não ficam. E você diz, e por que não ficam? Porque ele está noutra estação. Nós temos que entender essas coisas, eu preciso entender essas coisas. Eu preciso entender que quando alguém que está aqui, que vive aqui comigo, que aprendeu tudo, leu as 3 apostilas, leu a Bíblia 2, 3 vezes, foi discipulado, é um discipulador, quando essa pessoa é levada por Deus para um outro país ou para uma outra cidade, essa pessoa está abençoadamente contaminada. Onde ela chegar, ela vai fazer discípulos. E o evangelho se espalha. É diferente, sim ou não? A janela killer, uma janela assassina se abre. Mas aí você fecha e você abre uma janela de luz. Você começa a trocar os seus olhos. Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Sim ou não? Nós temos que entender que cada estação tem sua perfeição. Ela tem sua perfeição. Cada estação. Nós sabemos que o errado está sempre errado. Sim ou não? Eu mesmo já postei. O errado é errado e o certo é o certo. Mesmo que todo mundo faça o errado é errado. Mesmo que ninguém faça o certo é o certo. Sim ou não? Mas eu queria pedir permissão para complementar. O errado sempre é errado. E o certo sempre é certo. Porém,
O certo, na estação errada, é errado. Por exemplo, quantos aqui ao sair de casa hoje sentiram um pouquinho de frio? Alguns. Se você quiser colocar uma roupa mais aquecida no dia de hoje, tudo bem, sim ou não? Você foi aí para Nova York, chegou lá, neve, você mete as roupas mais quentes que você tem, sim ou não? É certo ou errado usar a roupa de inverno? Se você usar, no inverno. Experimenta usar uma roupa bem de inverno, aqui em Miami, em julho, às 3 da tarde. Você diz, mas é errada a roupa de inverno? Se você usar a roupa de inverno no verão, apesar da roupa do inverno ser certa, se torna errada. Passou no vestibular de medicina, entrou na faculdade de medicina, coloca um bisturi na mão do menino. Bisturi é certo ou errado? É certo, mas a hora é certa? É errada. Então nós precisamos entender isso. A coisa certa pode dar errado se acontecer na hora e na estação errada. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero aquele emprego. E estou orando por ele. E Deus disse que eu vou receber aquele emprego. Você tem que perguntar a Deus se essa é a hora certa. Eu quero abrir aquela empresa. É errado abrir uma empresa? Não. Mas você tem que perguntar a Deus se essa hora é a hora certa. E você diz, por que é que eu preciso perguntar isso? Teve um jovem, que Jesus contou uma parábola, que ele tinha direito a uma herança, e ele pediu a herança. Olha, se eu tenho direito a uma herança e eu peço a herança, eu estou fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada? Certa. Não tinha problema nenhum dele pedir a herança. O problema é que ele pediu a herança na época errada. E ele desperdiçou essa herança. Até bênção, se vier na hora errada, na estação errada, eu vou ser um desperdiçador de bênção. Às vezes a pessoa começa um ministério ou começa um negócio e tem um sucesso absurdo. E ele diz, que bênção, não sei, você está preparado? A sua empresa está preparada para esse sucesso? Porque se ela não estiver preparada, cada serviço que você fizer vai ser uma reclamação. Com pouco tempo você vai estar queimado no mercado. Estou falando alguma bobagem aqui? Sim ou não, para não perder o costume? Então, nós temos que entender isso, queridos. Existe um propósito em cada estação. Em cada época que Deus preparou, há uma lição a ser aprendida. Como assim, pastor? Em cada estação, Deus vai me mostrar coisas que eu preciso de deixar. Caráter a ser mudado. Feridas a serem curadas, pessoas a serem perdoadas, sacrifícios a serem feitos, ofertas a serem dadas, sementes a serem plantadas, limites para romper. Como eu já disse e repito, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que é que significa isso? Significa que tudo está funcionando junto para o bem da estação em que você está. Diz assim, tudo que eu estou passando, repete, tudo que eu estou passando, Deus está fazendo de uma maneira que tudo está funcionando para que eu seja abençoado nessa estação. Amém? Você não pode mudar as estações elas são cíclicas, é Deus quem faz isso. Mas você pode escolher como reagir a cada estação. Quero terminar de uma maneira prática. Como é que eu posso viver bem na minha estação? Quero, antes de tudo, dizer para vocês que essa mensagem eu escrevi para mim, tá? Mas, para não ser egoísta, Deus disse, compartilhe com a igreja. Mas eu estou dizendo que eu escrevi para mim. Eu escrevi para entender as estações da vida, as estações que passei, a estação que eu estou passando. Como é que eu posso viver bem nessa estação? Você gostaria de saber disso? Como é que você pode viver bem nessa estação? Sim ou não? Jesus nos ensina em João 15, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Uma árvore, ela sofre ou ela é abençoada por todas as estações, sim ou não?
Aqui em Miami nós não temos muito as 4 estações definidas, mas se você não precisa nem viajar, olhar para o filme, você vai ver outras cidades, outros estados, onde aquela árvore vai passar por todas as estações. A pastora, quando traz a palestra do cura, ela gosta muito de falar de uma árvore chamada sequoia, e nós tivemos a oportunidade na Califórnia de ver essa árvore. Essa árvore ela tem anéis, e ela registra dentro desses anéis o que passou naquela estação, se houve incêndio, se árvores caíram perto dela, se foi muito frio. Você também registra, eu também registro. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, você vai passar pela estação, mas você não está sozinho, porque eu sou a videira, e você é o ramo. O que significa isso? O que você está passando, acredite, Jesus está passando junto com você. Quando Daniel entrou naquela cova de leões, o Senhor entrou junto com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidênego entraram naquela fornalha ardente, o Filho de Deus entrou ali junto com ele. Eu não sei qual é a estação que você está, eu estou procurando saber a minha, mas uma coisa eu posso ter certeza, ele é a videira, eu sou apenas um ramo, um galho. Ele está comigo. E o que é que ele diz? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a missão que eu tenho que fazer? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Permanecer. Quem está sobre a rocha não foge. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha que coisa linda, 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 linda. Você sabe como é que Deus é glorificado? Quando você é abençoado, quando você frutifica. A alegria de Deus está quando Ele vê você frutificando. Deus é glorificado que você dê muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que é que significa, pastor? Os galhos não devem sair da árvore durante o inverno. Ah, mas as folhas vão cair. O galho vai se sentir meio empobrecido. O galho vai ficar assim meio cinza. Permaneça. Permaneça. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. Meus sentimentos, minhas lutas, eu estou com uma batalha hormonal incrível. Permaneça. Porque suas palavras permanecerão em nós todo o tempo. Todo o tempo. E quando a gente vai para Gálatas 6,9, diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque é certo, porque é seguro, porque é promessa, que a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então eu permaneço e eu persevero. Diga, eu permaneço e eu persevero. Quando você vai para o Salmo 23, você vai encontrar o salmista falando de várias estações. Ele diz, o Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, eu não tenho falta de nada, nada me falta. E eu tenho a estação águas tranquilas. Eu também conheço a estação pastos verdejantes. Sabe, queridos, mas eu também conheço uma estação chamada Vale da Sombra da Morte. E nesse vale, eu nem estou vendo meu pastor, porque é escuro. Eu apenas sinto o seu bordão me disciplinando, me guiando, me levando. E isso me consola. Isso faz com que eu não tenha medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu consigo ver isso pelos meus olhos da fé. Sabe uma coisa importante? Quando eu começo a andar nesse vale, permanecendo e perseverando, eu começo a receber revelação. Aquele salmista, no meio daquele negócio, ele disse, eu estou vendo uma coisa lá na frente, eu estou vendo que o Senhor está preparando uma mesa. Eu não vou ficar nessa estação aqui do Vale Escuro para sempre, isso vai passar.
Você está perto de alguém aí que você pode falar e está perto, diga assim, vai passar, diga. Há uma mesa que está sendo preparada, você recebe revelação. Você recebe revelação, diz, eu estou vendo uma mesa que está sendo preparada. Perante mim, e na presença daqueles que disseram, não vai conseguir. Eles vão estar lá. Lá, eu tenho unção. Ele vai ungir minha cabeça com óleo. Eu já estou vendo. E o meu cálice lá, né, bota um golinho não. O meu cálice transborda. Está entendendo, sim ou não? Recebe revelação. Quando o Eclesiastes 3,11 diz, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, eu louvo ao Senhor, porque esse texto foi escrito no Velho Testamento por um rei, porém, há um homem de Deus no Novo Testamento chamado Paulo, que disse, não, mas não é bem assim não, era, mas agora a revelação já foi revelada, agora já temos revelação. Então ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, em todas as estações, o propósito de Deus é o único. E qual é? Trazer todas as coisas aos pés do Senhor Jesus. Tudo convergindo nele. Esse senso de propósito precisa estar no meu coração. E eu gostaria muito que tivesse no seu coração. Eu só vou poder passar por esta estação satisfeito se Jesus for o centro de tudo na minha vida. Não pode ser meus anseios e minhas emoções. Ele é o centro. Tudo converge nele, eu estou nele, ele é a videira, eu sou o ramo, e eu vou dar fruto, diga, eu vou dar fruto. Sabe, queridos, a sua estação vai fazer sentido quando tudo que você estiver passando, você colocar sobre o domínio de Cristo. Está triste? Coloca essa tristeza sobre o domínio de Cristo. Está alegre? Calma, não saia pulando. Coloca essa alegria sob o domínio de Cristo. Está saudável? Coloca essa saúde sob o domínio de Cristo. Está enfermo? Coloca essa enfermidade sob o domínio de Cristo. Eu me lembro, estava fazendo uma bateria do coração lá em Natal, com o meu médico lá de Natal. Eu tenho um cardiologista aqui, tem um cardiologista lá. E esse que está lá já me conhece há muitos anos. E ele fez esteira, eco, não sei o que lá, e tudo, tal. E depois ele falou assim, olha, você está um doente muito saudável. Ele disse que eu estou um doente porque eu tenho um problema, eu tenho uma cardiopatia, eu tenho um problema no coração. Mas ele disse, não, mas está sob controle, ou seja, você está um doente muito saudável. Eu achei engraçado o que ele falou. Aí você diz, o que é que você faz? Você pega o diagnóstico, você está um doente muito saudável e você coloca isso sob o domínio de Cristo, porque ele continua sendo Jeová Rafa, aquele que te cura. Amém, queridos? Uma coisa boa que eu gostei é porque depois de fazer todos esses exames, você lembra que eu fiz uma ablation no começo do ano e ainda estamos vendo se ficou fibrilação, se não ficou fibrilação atrial, e pelos testes todos que fizeram, eles não encontraram nada disso. Glória a Deus por isso, amém? Você diz, o que é que você faz com isso? Você pega a ausência da fibrilação atrial e você coloca sob o domínio de Cristo. Ele é tudo em todos. O propósito de cada estação é que o reino de Deus venha sobre mim. A gente estava cantando aqui hoje. Deixa o céu descer. Como é que o céu desce, pastor? O céu desce quando ele domina, quando ele manda. Por último, havia uma preocupação de Jesus muito grande que a gente vivesse o presente. Nosso irmão Agostinho, que alguns chamam de Santo Agostinho, e do ponto de vista bíblico ele é santo como você é santo também, ele disse uma coisa que eu acho muito interessante, vou ver se eu consigo lembrar.
Ele disse: só existe o presente. Só existe o presente. O passado existe no seu presente por causa da sua memória. Então, quando o passado existe, ele deixou de ser passado e passou a ser presente, porque você ressuscitou o passado. O futuro só existe na sua mente por causa da sua expectativa, porque você planeja algo. Você diz: eu vou viajar, eu vou para tal lugar. E quando eu chegar lá, eu vou comer uma tapioca. Aí você trouxe o futuro para o presente. Agora você diz: isso é bíblico? Jesus disse assim: deixai a cada dia o seu mal. A Bíblia diz: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos agora. Salmo 90:12 diz: ensina-nos, Senhor, a viver dia a dia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Viver e não viver em vão. Não deixa o dia passar em vão. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que a gente venha ter um coração sábio. O que ele está dizendo em outra palavra: ensine-me a viver cada dia pelo que é importante. Ensine-me a viver cada estação. O que importa, queridos, e eu digo isso para mim, é viver essa época para a glória de Deus. As estações mudam, mas Deus não muda. Abrace sua estação. Se Deus conduziu você para essa estação, Ele vai estar com você durante todo este caminho. Que o Senhor abençoe poderosamente essa palavra nos nossos corações. Posso orar por você? Pai amado, em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus maravilhoso. E eu não conheço profundamente as estações que meus irmãos estão passando, tanto os que estão aqui como aqueles que estão em suas casas e que nos acompanham nesse momento. Mas eu quero Te glorificar nessa estação. Eu quero me alegrar, Senhor, nessa estação. Teu servo Paulo dizia que se alegrava nas tribulações, porque nós sabemos que servimos a um Deus vivo e que por fim se levantará sobre a face da terra. Abençoa cada família, cada um que está aqui, cada um que nos ouve. Nós Te oramos, Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.